Aí, a ideia aqui hoje é a seguinte. Aqui. A gente vai entrar em alguns métodos de mineração de dados, Tá. tá? Esse método de mineração de dados vai ser os que a gente chama de... entra na área de algoritmo... eu sempre escrevo errado. Algoritmo a priori. A priori. Tá? Isso aqui que a gente faz. Para isso aqui, antes de a gente começar a entrar nessa ideia, Uhum. vai trabalhar com bases transacionais. Vai trabalhar com uma base transacional. Eu coloquei lá no portalzinho, lá na Educare, pra gente, essa base. Ela é uma base grande, a gente vai começar trabalhando com ela, depois ela vai ficar pequena, porque a gente vai pegar uma parte dela. A gente vai fazer um Tá. resumo dela no próprio Excel, depois desse resumo, a gente vai trabalhar. Então, tá lá, vai ser aqui a primeira, que se chama regras de associação a priori, para a gente fazer com bases transacionais. Eu coloquei onde está o link principal dela e eu coloquei somente ela aí onde está esse link base de dados com dados transacionais. Eu não sei, acho que você não está me vendo aí. Vou compartilhar Não. a tela contigo, então não adiantou nada, né? Deixa eu compartilhar a tela contigo aí. Aqui, tela 2, aqui, compartilhar aqui, pronto. Então, é essa aqui, ó. Tá? Aqui é só a referência dela. A gente vai trabalhar com esse cara aqui, certo? E eu Certo. uma zipada para ficar menor, é só descompactar. E aí, o que acontece? Que tipo de base é essa daí? Então, só para a gente dar uma olhada com ela, da mesma forma que a gente faz sempre. Tá? Tá aberto aqui, deixa eu fechar e abrir de novo. Tá dando uma olhada na Eu gosto de abrir aqui no Notepad++, que ele é facilitador para mim. Você fica à vontade para abrir onde você achar mais interessante. Então, não tem problema nenhum. O que acontece aqui? Essa base é uma base de cartão de crédito. Não dá para identificar nada por ela, evidentemente. E mas a ideia é uma base de que tem fraude envolvida. Fraude em cartão de crédito é sempre um pé no saco, porque é difícil de diagnosticar. Então, ali é uma coisa constante. Então, existem células especializadas dentro dos bancos e dentro das bandeiras. Bandeiras são as bandeiras que você conhece da vida aí, que tá Uhum. aqueles famosos símbolozinhos delas aí na coisa, Visa, Mastercard, American Express, o Diner. Fora do Brasil tem outras. Aqui dentro tem a Elo também, que montou bandeira. Qual que é a grande questão? A rede de informação, de transmissão de informação de cartão de crédito é a mais rápida do planeta. Por que eu fiz isso? Porque olha só como que funciona, só para você ter uma ideia. E aqui que eu vou falar, e vai faltar parte ainda. A ideia funciona assim. Quando você faz uma compra, seja ela na internet ou seja na maquineta, internet ou maquineta ou máquina, tanto faz, tá? Porque a internet, ela praticamente ela é um emulador disso aqui. É um gateway de pagamento que está por trás disso daqui. Que a gente chama de quando você passa o cartão num subadquirente ou adquirente. Então, quem são esses subadquirentes ou adquirentes? É o nome das maquininhas que você vê a hora que você passa o cartão. Entendeu? Uhum. Um adquirente. O que acontece? Assim que você coloca só ali, o cara colocou o valor, você colocou o cartão, digitou a senha, cara. Se for um subadquirente, só para você ter uma ideia, se for um subadquirente, a informação passa pro adquirente, do adquirente passa para isso tudo via rede bandeira muitas vezes, e enfim, telefone, etc e tal. Passa pela
passa por subadquirente, adquirente, bandeira, banco, processadora, na verdade, processadora, banco. Aí, isso aqui passa por... lá dentro vai passar por regras de transação de limite, regras de fraude, regras de comportamento, em alguns lugares, outros não, enfim, comportamento. E aí tudo isso daqui faz a volta. E toda a informação faz a volta e chega até a máquina novamente e faz ok ou nega. É isso que faz. O que acontece? O banco ele vai ser responsável por ser o financiador disso aqui tudo. Tanto que quando você compra no crédito, por exemplo, não sai da sua conta corrente, sai de uma conta que você tem dentro do cartão de crédito. Tá certo? Que é um crédito que você tem nessa conta. Funciona como uma conta corrente, mas é uma conta crédito. E aí o que vai acontecer? Quem vai pagar inicialmente essa conta aqui é o banco. O que acontece? A pessoa que tem a maquineta, que ela recebeu o seu dinheiro, uma parte ela não recebe todo o dinheiro. Uma parte do dinheiro fica para o adquirente, uma parte do dinheiro fica para a bandeira, uma parte do dinheiro fica para o processador, uma parte do dinheiro fica para o banco. Entendeu? É tudo pequenos percentuais, mas meio pequenininho mesmo, tá? Então, por isso que quanto mais os bancos e processadoras e bandeira querem que você utiliza, porque um pedaço desse dinheiro é assim que eles se sustentam, assim que eles pagam os funcionários dele, os boletos dele, tem lucro, essas coisas todas. Qual que é a grande questão? Aqui tudo é feito via que a gente chama de mensageria, que é a linguagem binária, as linguagens binárias da vida. Então é tudo código binário, tabelões, tripões, tá certo? E que vai passando por todas essas informações, todos esses processamentos, regras, sistemas e programas para ver se você é você, se tá ok, se tá tudo certinho. E detalhe, você percebe a velocidade que é? Porque você digita a senha, rodou alguns segundos, ok. Então fez assim, aquela informação passou por lugar pra caramba, fez processamento pra caramba, fez um monte de detalhe e foi rapidinho, 2, 3 segundos depois foi aprovado ou negado. Em geral, quando demora demais é porque a própria rede, geralmente se o cara está usando Wi-Fi, alguma coisa assim, 3G, 4G, é essas redes que estão lentas. A rede bandeira geralmente é muito rápida e quando cai, cai tudo de uma vez, mas é muito raro isso acontecer, raro mesmo. Eu vi, acho que uma vez na minha vida ou duas coisas assim acontecerem e os caras são muito bons para resolver, porque eles precisam que a coisa continue andando. Bom, essas bases que se gera dentro aqui dentro são bases que nós chamamos. Então, essas bases são bases chamadas de transacionais. Por quê? Transacionais. Porque possui transação de mercadoria, neste caso financeiro. Então o que acontece? Quando você vai no supermercado, o caixa ali, a caixa registradora, a cada vez que ele abre para um cliente novo, ele começa a gerar uma base transacional. Porque ele vai ter que pegar as coisas que estão dentro do supermercado, falar que está saindo dali e indo para um cliente. Então está fazendo essa transação no caso, mercadoria de um lugar A para um lugar B. Aqui dentro das bandeiras, as bandeiras fazem grandes classificações do mercado. As grandes classificações do mercado é que são chamadas de merchan para bandeiras, são os markets para elas. Então, são as classificações, por exemplo, se o cara está indo fazer compra num supermercado, se o cara está indo num restaurante, se ele está gastando em farmácia,
Tudo isso é codificado, é um número, ela tem é um número, mesmo uma tabela, digamos assim, a grosso modo, depara, né? Onde cada vez que chega no adquirente ali, ele tem um número fixo dele, se chegou numa farmácia, passou ali, ele sabe que o seu gasto está saindo de uma farmácia, o seu gasto está saindo de um supermercado, o seu gasto está saindo de uma loja de carro, enfim, de uma loja de conveniência, de um posto de gasolina, ela tem essas normatizações internas delas. Com isso, ela consegue, então, principalmente esses caras aqui, que estão interessados que você utilize o cartão, evidentemente, eles conseguem, então, mapear o seu comportamento de compra. E isso é bom. As pessoas falam, nossa, que absurdo. Não, isso é uma segurança do caramba pra gente. Por quê? Porque se alguém tenta te fraudar e o sistema for muito bem organizado, e a maioria é muito bem organizado, porque senão se perde dinheiro, né? E não pode isso acontecer, e quando se perde muito. Então é muito bem organizado e estruturado. Se você vai fazer uma compra que foge muito do seu perfil, ou se é uma estrutura pequena, é um banco que não tem muita estrutura, eles bloqueiam e pedem para você entrar em contato, ou se é um banco com estruturas maiores, esses bancos grandes que existem por aí, tanto os particulares, os bancos privados quanto os públicos, eles ligam para você. Eles vão ligar e falar, olha, a gente está diagnosticando aqui que está passando uma compra, é o senhor que está fazendo isso? Então, assim, isso dá uma puta proteção para as pessoas, né? Para não dizimar o seu cartão, para não destruir tudo e depois ainda ficar uma puta encheção de sacos, tendo que recorrer disso tudo, fazer contestação, bloquear cartão, começar tudo de novo. Então, assim, fora essa segurança, eles também conseguem mostrar para você aonde está tendo, você gosta mais de, o Felipe gosta mais de, ele compra sempre numa determinada loja de algum utensílio. Bacana, até fizemos uma parceria, tem promoção, puxa, aqui a gente consegue dar desconto para ele se ele usar. Então tem todos esses detalhes que faz a fomentação do mercado, que é sensacional, faz a economia, né, rodar do jeito que ela precisa rodar, sempre de uma maneira muito íntegra. Isso daqui é feito pra caramba, por sinal, né, porque tem muitos normativos para todo lado, Banco Central, enfim. Então é bem normatizado e é bem bacana. É um mundo do caralho, esse mundo à parte, né, como a gente costumava conversar lá onde eu trabalhava, e que você vai aprendendo tudo isso. Aí, disso daqui, então, entendeu como funciona essa base transacional, que ela vai ser sempre parecida, seja para um cartão de crédito, seja para onde houver vendas de mais que uma coisa, seja um e-commerce da vida, tá? O e-commerce, ele consegue ver, imagina que hoje, nossa, as grandes redes estão tudo fazendo as coisas online, então ele consegue saber, as grandes redes de supermercados fazendo as coisas online, ele consegue ele consegue diagnosticar por cliente, principalmente se você colocar o CPF, o que você está mais acostumado a comprar, e com isso ele consegue até fazer direcionamento dentro do próprio site para você. Ele consegue falar, estamos com promoção disso aqui, e sabe que se ele mostrar uma mercadoria A, a probabilidade de você comprar a mercadoria B também é alta, que é isso que a gente vai ver hoje. Então, como que é feito isso? Então, para a gente deixar algumas coisas bem claras aqui, a gente tem que entender que esse tipo de ideia, aqui, esse tipo de probabilidade a priori, ela surgiu da vida prática. Então, se você pegar no interior da vida aí, numa cidade pequenininha, onde não existe grandes redes, existem supermercados menores, os caras fazem isso de cabeça. Como assim? Eles sabem o que vende mais em determinados lugares. Então eles sabem, por exemplo, que as pessoas, quando estão acostumadas a comprar cerveja, também compram queijo, ou compram frios, ou compram tomate e massa de tomate, compra coisa para fazer macarrão. Eles sabem disso daí porque eles percebem isso. Então, o que é feito na matemática aqui, ou na probabilidade a priori, tanto faz, ou seja, o que é feito nessa matematização, nada mais é que uma observação do mundo real, que muitos comerciantes, pela própria experiência de vida deles, eles sabem como que eles têm que colocar
e onde tem que colocar as coisas no seu supermercado, na sua venda e tudo mais. Ele sabe o que tem que ficar à vista e o que tem que ficar do lado, porque eles estão acostumados com isso. E isso é simplesmente o cérebro deles sempre captando esse monte de dados e eles, com o tempo, vai transformando em um monte de conhecimento. Só que quando você chega em toneladas e toneladas de dados, grandes redes como nós temos, isso se torna simplesmente impossível para o ser humano. Então, você usa tecnologia, que nada mais é que uma forma rápida para você ter direcionamento. É isso que a gente vai brincar aqui. E eu deixei aqui, eu esqueci de citar, tá? Eu estou usando essa referência aqui que eu achei bem bacana de como eles fazem para falar o que é a regra suporte, o que é o suporte, o que é a, a, a confiança, como que a gente faz para calcular suporte, como faz para calcular a confiança dessas regras e o que significa isso daí, como que é feito esse cálculo, vai perceber que é bem simples. Só que para isso, a gente já vai direto trabalhar com uma base de dados, que é essa daqui. Tá? Então, qual que é a ideia? O que a gente vai brincar aqui, digamos assim? A gente vai brincar com duas variáveis apenas. A gente vai subir essa base de dados no Excel, vai fazer uma tabela dinâmica com ela, vai copiar essa tabela dinâmica para um outro Excel para ela ficar mais leve, simplesmente copiar e colar valores, e a gente vai usar duas coisas. Porque aqui a gente não quer estar interessado se é fraude ou não, não é esse o modelo, porque isso daqui a gente pode pegar uma regressão logística e usar 75 métodos diferentes e vai chegar na resposta que tem. Não é isso que eu estou querendo ver aqui. Eu estou querendo estudar uma outra coisa. O que eu estou querendo estudar é assim, tá, se isso aqui é um código de... Esse aqui é o consumidor, esse aqui é o tempo que ele tem de casa, ou em anos, tá certo? Esse aqui é o sexo dele, esse aqui é o zip code, esse aqui é o merchan, como eu falei para você, tá certo? Que são as classificações de mercados que ele faz, ou seja, supermercado, loja de conveniência, posto de gasolina, e assim sucessivamente, tá certo? Aqui é o código do merchan, a gente tem no local. Aqui é como que foi, então essa categoria, essa é uma categoria de transporte, você gasta com coisa de vida, tá, de saúde e assim vai. E aqui é o valor que você está usando, a gente nem vai usar valor agora. E ele só marca se foi fraude sim ou não, fraude sim ou não, fraude sim ou não, nada demais. Aqui, tá, como toda a base funciona para esse tipo de coisa. O que a gente vai querer saber? A questão aqui é relacionar assim, tá, se eu pegar esse camarada aqui, aonde ele está acostumado a comprar? Detalhe importante é que a gente não tem data aqui, a gente não sabe. Então, a gente tem uma base full que está falando para a gente onde que esse cara está acostumado a comprar. E aí, como a gente só tem o código de merchan aqui, tá certo? E a gente tem esse nome, o problema, a questão desse nome aqui é que ele pode ser, talvez, ele pode ser repetido. Então, vários merchants significarem a mesma coisa. A gente pode até tentar fazer um diagnóstico disso, tá certo? Desse cara aqui. Aqui é transporte, aqui é tech, é outra coisa. Se não for, a gente pode até usar isso aqui. A gente vai explorar essa base para ver isso. Mas a pergunta é assim, qual que é a probabilidade de uma pessoa que compra, por exemplo, nesse tipo de classificação, alguma coisa como transporte e comprar em health também? Ou um cara que compra em health e compra em tech também? Essa é a ideia aqui. Ou seja, a gente vai falar de um assunto chamado probabilidade condicionada. Qual que é a probabilidade de algo acontecer acontecendo uma outra coisa? Então, qual que é a probabilidade de alguém comprar em ES Health comprando em ES Transportation? Essa é a ideia. No fim, é isso que vai estar relacionado por trás. Uma probabilidade condicionada. Algo acontece, a probabilidade de algo acontecer se um outro fator acontecer também. Então, é isso que a gente vai brincar aqui nessa história toda, tá certo? E, como eu falei para você, as pessoas que trabalham nos seus mercados, cada um no seu setor, ela sabe muito bem como essas coisas funcionam sem precisar fazer conta, né? Então, muitas vezes você vê, acho que um exemplo clássico disso, assim, que eu gosto sempre de observar isso daí,
Tem algumas lojas tem até papelarias gigantes aqui em São Paulo, algumas lojas de conveniência, que a hora que de repente você, na fila para ir pro caixa, você vê umas coisas assim que você fala, meu, por que isso aqui tá aqui? Né? Você fala, caramba. Então, por exemplo, você vê de repente uma tonelada de canetas na fila do caixa, assim, você fala, cara, por que tem tanta caneta aqui? Né? Não, né? Ou porque tem tanta bala desse tipo aqui. O cara colocou pilha aqui, sendo que um monte de pilha, onde vende pilha, tá lá no fundo. Por que ele tá colocando aqui? Porque ele sabe que a maioria das pessoas, quando compram determinados produtos, compram outros também. E ele muitas vezes foi em determinado lugar, não para comprar pilha, mas ele foi para comprar uma determinada coisa X. Só que essa coisa X, toda vez que se vende, a pilha vende também. Esse é um fato, tá? Outro fato é a forçante disso. Você cria essa situação. Então, o que eu estou querendo dizer de criar a situação? Criar a situação é assim, tá? A gente precisa aumentar a venda de determinado produto, do produto pilha. Pilha AAA, aquela pilha 3A. Ninguém está comprando, então vamos expor isso o máximo possível. Isso é a coisa mais comum que tem. Qual que é o problema disso? Você falseia a base, né? Você vai falsear, tem que ser isso muito bem controlado, porque senão você vai falsear a sua base. Você fala assim, todo mundo que vem aqui comprar pão, compra pilha. Não. Você forçou o goela abaixo isso acontecer. Você tirar a pilha dali, ninguém vai lembrar mais. Entendeu? Que é diferente de você deixar uma coisa do lado da outra, porque sai sempre. Uma coisa é falsear e outra coisa é forçar. Eu vim aqui comprar massa de tomate. Olha, tem uma pilha aqui do lado. Não faz sentido nenhum. Né? Você só está forçando a barra para aquilo acontecer com o tempo. Então, essa vai ser a ideia aqui. Então, feito isso, fazemos o nosso dever de casa, que sempre fazemos, que é a gente abre aqui um novo Excel, novo. Vamos lá. Novo Excel. Aqui a gente vai chamar de módulo 3. Estou aqui criando aqui, ó, online. Módulo 3. Aula 1. A gente está trabalhando com mineração. Certo? Então aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos abrir esse cara. Vou baixar aqui. Vai abrir para mim. Excelzinho. E a gente vai começar a fazer o que a gente faz sempre. Abre a base, analisa, pega as variáveis que precisa e a gente explora tudo que precisa explorar. Vai, Excel. Abriu, filho. Cadê meu Excel aqui? Aqui embaixo. Pronto. Abriu. Estamos aqui com o nosso amigo Excel. Então vamos lá. Dados. Dados. Banco de dados. Inserido o arquivo. TXT. Pegar aqui do caminho. Excel sempre comigo aqui. Também estou transmitindo para um monte de lugar aqui. Lugar não, aqui para o próprio YouTube gravando, ele vai ficar lento um pouquinho mesmo. Agora abriu. Importar dados. Detalhe, a hora que a gente viu lá, ele está como vírgula, não ponto e vírgula. Isso, né? Importar. Aqui. Pegou. Olha, ele fez aquela mesma coisa, ele não pegou os decimais aqui. A gente vai ter que fazer essa transformação aqui. Se bem que a gente não vai usar esse valor aqui. A gente vai só estudar esse cara com esse. Se forem os mesmos, vai ser sensacional, maravilhoso. Então a gente usa a categoria. E aí a gente usa o customer e a categoria.
Depois a gente vai usar contagem. É isso que a gente precisa. Depois dessa contagem, a gente vai transformar em 0, 1. Só isso. Simples, bem simples, por sinal das contas. Então, carrega. É uma base grandinha, mas ela vai chegar lá. Pronto. São 500, quase 600 mil linhas. O que a gente vai observar aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em converter intervalo. Esse intervalo aqui, que eu não gosto que fica. Assim, tira essa. Gosto que vira só uma tabela comum, nada desse tipo de tabela aqui. Já fica desvinculado, porque senão fica mais pesado. Demora um pouquinho, mas é melhor. O quê? Você precisa selecionar ela toda para converter, não? Não, só tá em cima dela já vai. Só demora. É mesmo? É, vou estar selecionado aqui, né? Ah, converteu o intervalo, já foi. Tirou, não tem mais nem consulta de tabela, nada disso. Já era. Aqui, pô, colocou filtro, só para ficar mais fácil pra gente. Aí que, bom, aí é o meu jeitão sempre de sempre. Eu gosto de deixar tudo organizado. Aqui vai ser a base de dados, que chama de BD. Eu vou fazer um dicionário rápido aqui, dicionário de dados. Sempre deixar organizadinho. Então, eu vou pegar as variáveis. Venho aqui, editar, colar especial. Opa, o que ele fez aqui? Ctrl C. Agora vai. Editar, colar especial, valores, transpor. Essa aqui é a minha variável. Opa. Aqui é o tipo, variável. Aqui vai ser a descrição dela. Então, step. Step aqui, ela é uma variável 01. Ah, não. É uma variável inteira. Aqui. Isso aqui é uma variável numérica inteira. Certo? Aqui não sabemos a relação inicial. Depende de onde a gente tirou, o cara falou pra gente o que é. Mas aqui necessariamente eu não consigo relacionar. Para mim também tanto faz isso aqui agora, porque eu não quero fazer a descrição da base. A gente vai direto para fazer a que a gente precisa. Esse customer aqui é uma variável texto, na verdade é uma classificatória e ela é nominal. E detalhe, isso aqui, vou colocar nominal aqui, só que é o seguinte, cada valor é um ID de cliente e pode e terá repetição. Repetição. Tem que ter repetição, né? Que, por exemplo, você pega o mesmo cliente, ele se repete de novo, ele aparece outro dia, vai aparecer de novo, tá certo? Porque, apesar de ser uma base transacional, ele está colocando aqui, esse cliente aconteceu isso, nesse merchan comprou esse valor. Aí esse cara aqui pode se repetir um outro dia lá embaixo, e assim sucessivamente, assim vai. Outra coisa que ele trouxe pra gente foi que, olha que interessante, né? A idade que está em texto, colocou tudo entre aspas aqui. Que a idade, isso aqui é uma, só que ela é uma ordinal, uma classificatória, só que ela vai ser ordinal, porque
Tem ordem. Hoje não. Aqui, então, é idade da conta. Não é a idade da pessoa, Você dá conta? é a idade da conta. Hum, Porque senão, assim, 3 anos, uma pessoa de 3 anos, entendeu? A idade, só que a idade da conta. eu achei que era faixa de idade. Faixa 1, faixa 2. Não, a idade da conta. Quanto tempo o cara tem essa conta? Entendi. Isso aqui é bem legal para você ver relacionamento com o cliente, né? Uhum. Vai tendo. Verdade. Só que você vê qual que é o seu relacionamento com o seu cliente. Então, se tiver algum problema, você vai lá e fala, cara, é um cliente antigo, não vamos perder esse cara, porque, pô, já há quanto tempo que ele tá com a gente. Porque da mesma forma que o problema que você me mostrou, os clientes, quando você faz uma conta nova de cartão de crédito, ele tem um tempo para ele começar a dar lucro. Uhum. Porque tem todo um trabalho de captação, tem toda uma operação para você conseguir trazer esse cliente até você, né? Então tem um monte de coisa assim que causa que você gasta para trazer o cliente. Aí o tempo que vai Sim. ficar ali com você, ele vai chegar um momento que daí ele se pagou, começa a dar resultado, né? Aqui é sexo, aqui é classificatório, classificatório nominal, classificatório nominal. Não. Escrevi errado, não. Sexo do cliente. Aqui é o zip code do cliente. Esse zip code aqui, todas elas, tudo isso aqui está em texto nesse primeiro momento. Então, é uma classificatória nominal. Uma classificatória nominal também. Isso aqui é classificatória nominal, nominal. Somente amount e fraud. Isso aqui é numérica inteira binária. Numérica inteira binária. Aí, beleza. Tá? Você tem a descrição aqui. Isso aqui é o CEP. Cliente. Aqui é o que a gente chama de merchan. Ou mercado classificatório da bandeira. Por exemplo, supermercado, posto de gasolina, drogaria, que é farmácia. Aqui é código do merchan. Aqui é categoria do merchan. Aqui é o valor da compra. A gente detalha aqui, né? Vou colocar uma observação aqui. Observação. Esse valor da compra aqui é necessário fazer um tratamento para transformar em decimal. Aqui indica se a compra foi fraude ou não. Legal. Aí o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos estudar esse cara com essa categoria aqui, tá? Então aqui a ideia é assim, a gente fez o dicionário de dados, já começa a ter uma compreensão do que está acontecendo, quem são cada uma dessas variáveis aqui. Como eu não vou trabalhar com esse valor agora, eu não vou dividir por 100 isso daqui, porque senão ele vai processar e deixar a base só mais lenta. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma planilha nova, vamos fazer análise inicial. A gente precisa aqui. E a primeira análise que a gente vai fazer é observar a relação entre merchan e falou de tipo de merchan, se me falha a memória, e categoria. E categoria. É isso que eu quero saber, porque daí já começa a ter uma ideia de como funciona esse cara aqui, como ele classifica. Para isso, boa e velha tabela dinâmica vai resolver pra caramba pra gente, e eu nem preciso pegar tudo nesse primeiro momento. Vou
pegar só esses dois aqui, ó, já vai ser muito bom. Então, pego essas três variáveis por causa desse cara aqui no meio. Ok. Vou lá, velho mantra, botão direito, opções de tabela dinâmica, salvar, desmarca, atualiza esse, pronto. Eu vou dar uma salvada aqui para não perder as informações caso dê um problema. E aí, pronto. Aqui. Foi. Nesse cara aqui, o que a gente quer fazer? Eu vou colocar aqui em linhas os meus merchants e na categorias aqui também esse cara. Eu vou colocar um na frente do outro. Essa é a ideia aqui. Então, eu vou colocar em design. E aqui eu venho em relatório, layout do relatório e coloco em formato de tabela. Deixa eu ver se ele já coloca aqui para mim. Colocou, maravilha. Tiro os totais e tiro os subtotais também. Pronto. E cria uma tabela dinâmica com uma tabela dinâmica que se torna uma tabela em formato de tabela. Isso é bem legal. Então, é como se isso aqui é bacana para você montar depara. Isso aqui é lindo para você montar um depara. Você terminou de montar um depara desse cara para esse aqui. Desse cara para esse aqui. Uma coisa interessante aqui é observar se dois merchants não recebem o mesmo nome, né? Porque a gente está vendo, o que a gente já observou o seguinte, e que sim, né? Dois merchants diferentes recebem o mesmo nome. Ok. Só que vamos ver se o contrário acontece. Então, eu vou alinhar aqui e a gente vai observar o seguinte. Só Pode falar. uma dúvida. Como é que você colocou ela lado a lado aí mesmo? Categoria e. Aqui, ó, você vem em design, Tá. layout do relatório, mostrar o Uhum. formato de tabela, Tá. beleza? Ah, Aí você vem em totais gerais, desabilita, tanto para linha quanto para colunas, deixa eu desabilitar. uhum. Subtotais, coloca não mostrar subtotais. Entendi. Eu só tenho um. Boa. Valeu. Show de bola. Aí, olha só, por aqui a gente já começa a ter uma ideia onde que o que significa esses merchants, que é o tipo de mercado, né? Que o cara tá fazendo. Onde que ele tá gastando? Qual que é o tipo de mercado? Então, saúde, home, não tem ideia o que é. Esse bem-estar necessário aqui. Você tem conteúdo, contents, hotel e serviços, home, tech, bar, senders, restaurantes, novamente, sports e send toys, viagens. Então, o que acontece? Apesar de ter merchants diferentes aqui, a gente vai usar a ideia de categorias. Porque primeiro que vai ter menos. Né? Se tem repetitivos, então você tem menos. E segundo, que a pergunta que eu quero fazer é assim, aqui. Se o cara está gastando em saúde, ele gasta também mais aonde? Qual que é um outro lugar que ele pode vir a gastar? E eu estou pensando aí pelas minhas transações, pelos meus, como fala? Pelos meus clientes, ou seja, onde um determinado cliente meu gasta, tá certo? Porque cada linha dessa daqui, na base de dados, é uma transação diferente. Então, se eu tenho uma transação diferente aqui, eu posso me fazer a seguinte pergunta: olha, este amigo aqui, quando ele gasta aonde? Para eu responder essa pergunta, a gente faz o seguinte: a gente monta assim, análise transacional. A gente vem aqui, inserir tabela dinâmica, base de dados, vou selecionar tudo, dou OK. Vou vir em
botão direito, opções, dados, desmarco, marco, fechou aqui. Aí eu vou querer saber o seguinte, este customer aqui, como que funciona segundo a minha categoria. Aqui. E aí eu vou pedir para ele fazer o quê? Contagem para mim. Eu vou pedir para ele contar. Ele deu a soma do step e eu, na verdade, só quero a contagem. O que esse cara está mostrando para mim? Ele mostra assim, vamos entender. Eu vou pedir para ele colocar opções da tabela dinâmica, dados, layout e formato, células vazias, mostrar 0. Show de bola. O que acontece aqui? Vamos entender. Esse cara, só que lembrando que é um cliente, né? Vou chamar de cliente assim. E aqui é a categoria do mercado, ou seja, uma classificação de mercado. Isso aqui é contagem de compra. O que ele está falando para mim? Ele está falando assim, ó, esse cara, ele não teve nessa base, pelo menos, desse tempo que está aí, que não traz tempo para a gente, ele não teve compras nesses amigos aqui, ou seja, nesses tipos de merchan, só que ele não teve compra. Só que ele teve compra em comida, em saúde, em home, em hotel, em hyper, em luxury e vai embora, tá? Em transporte pra caramba, tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu tirar só o vazio aqui, porque como eu peguei tudo lá, ele vai acabar pegando a palavra vazio e vazio não interessa pra gente. Vou diminuir minha tabela aqui. A pergunta que eu faço é assim, tá? Quando aparece, por exemplo, food, aparece health. Ou seja, quando uma pessoa tem hábito de comprar food, ele tem hábito de comprar health? Essa é a pergunta. Então aqui, aparentemente que sim, para esse cara, aparentemente que não. Para esse cara, ele compra comida e não compra saúde. Tá vendo? Esse cara não compra comida, mas compra saúde. Pelo menos com este cartão. Com um cartão referente a esse aí, dessa pessoa. Tá? Isso não significa que ele não compra comida. Compra comida com uma outra coisa, mas com esse cartão específico ele não faz isso. Tá certo? E assim sucessivamente. Então, o que eu preciso saber não é essas quantidades aqui, se ele tem 5, 2, 4, 3. Não. Eu preciso de uma coisa binária. Ou seja, o que é 0 não tem compra e onde tem compra, ser 1. Por isso que essa tabela gigante aqui, que está por trás de uma tabela dinâmica, eu não preciso utilizar toda essa base. A gente pode fazer uma coisa mais esperta, que é assim, a gente salva essa tabela e trabalha somente com essa daqui no formato numérico para fazer as continhas para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Aqui é o operacional mesmo do negócio para não ficar pesadão. Né? Então eu vou fazer o seguinte, fazer assim, ó, vem aqui, eu vou criar um novo Excel, mineração de dados, tal, mesmo nome, só que eu copiei, colei o mesmo nome, só que eu vou chamar de versão 2. Esse cara aqui já está com 27 megas, por isso que ele está ficando lento, vai ficando ruim de processar, ruim de fazer conta, eu não quero isso. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó, vou abrir aqui. Ele vai abrir para mim um Excel novinho. Eu vou pegar o Excel antigo. Vou pegar essa base de... agora, essa minha tabela aqui. Copiei. Venho aqui. Colar especial. Valores. Pronto. Agora eu tenho uma tabela bem mais levinha e mais fácil de usar. Pego esse cara e só fecho ele, salvo, deixo as bases salvadinha no computador, bonitinho e tal. E trabalho somente aqui. E aqui eu vou fazer agora o que a gente precisa. Então a vantagem aqui é que a gente pode fazer o seguinte. Pode arrumar um pouco essas variáveis aqui, tirando essas aspas que me incomodam, por exemplo. Eu não gosto de trabalhar assim, mas enfim. Para tirar aqui, famoso Ctrl L, vem substituir. Aspas simples por nada. Substituir onde está selecionado.
fez 30 substituições, para mim já resolveu aqui. Seleciono todo mundo aqui, aperto o Ctrl L, substituir esse cara por tudo, substituir tudo, fechou aqui. Então a vantagem é, ao invés de você estar trabalhando com aquela base que estava com 29 megas, agora a gente está trabalhando com uma base que tem 312K. Muito mais rápido de ficar trabalhando e fechar o problema. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui, o que me interessa não é se tem 5, 2, não é isso. A questão é, para esse cara, o que tem 0 continua 0, e o que tem valor diferente de 0, a gente vai colocar 1. É isso que a gente vai criar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Copiei. Colei aqui. Vou pegar o cliente aqui. Vou colocar aqui. A gente pode fazer o seguinte, uma fórmula C bem tranquila. Se esse cara for igual a 0, ele coloca 0. Se não, coloca 1 para mim. Pronto. Aqui. Aqui. Fez para todo mundo. A gente vai dar uma conferida para ver se ele pegou. Aqui. A gente está 1, 5, fechou. Pronto. Então já tem todo mundo formado aqui. Naquilo que eu preciso. Então essa daqui é a base que a gente vai trabalhar. Agora. Porque qual que é a ideia? A ideia não é se o cara comprou, ele foi no supermercado e comprou 3 latas de cerveja. A questão é, ele comprou cerveja sim ou comprou cerveja não? Essa é a ideia. Aí ele comprou cerveja sim. Ah, então para cerveja é 1. Junto com a cerveja ele comprou pão. Comprou pão, então para pão é 1. Aí veio uma outra pessoa, comprou cerveja? Sim, então cervejas 1. Comprou pão? Não, aí pão 0. Essa aqui é a ideia que a gente está trabalhando aqui. Tá certo? Que a gente precisa fazer nessa base de transações aqui. Pensando, é claro, por cliente. Tá? Eu estou fazendo uma base transacional observando o cliente. Porque não necessariamente o cliente comprou. Como aqui é tipo de mercado, deixa bem claro isso, né? Para não ter confusão. Como nós estamos falando de tipo de pessoas, tipo de mercado, o que é assim? Não necessariamente no mesmo dia ele teve que ir lá comprar no mercado, no supermercado, comprar lá no açougue do supermercado e comprar na farmácia. Ele pode ter ido um dia na farmácia e um dia no açougue. A questão é que esse cliente tem esse hábito. Isso é a questão. Com esse cartão, esse cliente tem o hábito de comprar no açougue e no supermercado. No açougue e na farmácia. Ele tem esse hábito, está mostrando para ele aqui. Aí a pergunta é assim, tá, para esses clientes que compram no supermercado, por exemplo, aqui no caso food, que compram comida, vale a pena eu fazer um investimento em propaganda para ele comprar alguma coisa numa farmácia que eu vou fazer uma parceria? Vamos ver, será que vale a pena? Essas galera que compram no mercado, será que eu tenho uma alta probabilidade deles comprarem também nas drogarias que a gente está fazendo aqui, pelo menos estão conosco nesse merchan aqui? É isso que ele vai se perguntar, né? Então, o que acontece? Isto feito aqui, tudo direitinho, a gente vai pensar o seguinte. A gente vai calcular agora os totais marginais aqui. Então, venho lá embaixo e escrevi total, escrevi soma. Tá certo. Então, eu tenho aqui, para esse merchan, essa quantidade, e eu venho até o final e eu calculo aqui. Agora, eu calculo o total aqui. Soma. Opa!
calcula soma. Caramba. Soma. Vem aqui, calculo para todo mundo aqui. Muito bem. Agora, como que funciona a teoria aqui que a gente vai, a conta que a gente vai fazer? A conta que a gente vai fazer, ela funciona assim. Então, vamos lá no meu... Cadê aqui? No meu coisinho. A gente tem que ver aqui são duas regrinhas. Vou chamar de duas regras. Tá? A gente vai ver a regra de suporte e regra de confiança. Confiança. Quais são as regras de suporte e regras de confiança? Então é o seguinte. Funciona assim. O suporte ele é calculado de uma maneira... É uma regrinha de cálculo. Ele fala assim, ó. É a frequência de x e y. Nesse caso, por exemplo, aqui, se a gente, eu vou colocar aqui desse jeito, depois eu vou colocar o nosso exemplo aqui, tá? De x e y, dividido pelo total de transações. É isso que ele está falando aqui. No nosso exemplo, para o nosso exemplo, o que ele está falando é assim, o meu suporte seria, equaçãozinha, o meu suporte seria a frequência do merchante, opa, eita, não, aqui. Ó, por exemplo, eu tenho aqui esse cara food e realce. Aqui. Então, qual que seria a frequência do merchant? Acho que é assim que se escreve até, não sei. ES food e não era para ele colocar assim. ES food e ES não vai dar certo. E ES, por causa do underline aqui, realce acontecer considerando o total de transações. O que é confiança? É aí a probabilidade condicionada, né? O que é confiança? A confiança é a seguinte. Vou fazer aqui. Confiança. A confiança ela é dada como frequência. Então, ela é parecida com isso aqui, ó. Vou copiar aqui por pura preguiça. Ó, confiança nada mais isso. Só que agora, pelo total de x. Ou seja, ele fala assim, qual que é a frequência de x e y acontecer dado pelo total desse x? Ou seja, qual que é a probabilidade para o nosso exemplo? Para o nosso exemplo. Então, assim, pensa no nosso exemplo. Qual que é a probabilidade de acontecer isso? Ou seja, de eu ter um cliente que ele faz compra em ES Food e ES Health, pensando nas possibilidades, dado que ele compre em ES Food. Essa é a ideia que está aqui por trás. Então, ele fala, então, ficou claro, Felipe, qual que é essa ideia de confiança? Diferente da ideia do suporte. O suporte é o total que você tem. A confiança é, se o cara compra no ES Food, se ele vai comprar Health, dado que ele comprou ES Food, qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, quando você está falando dessa condição, é a condição que você está colocando aqui embaixo, ou seja, essa você está vendo pelo condicionante que está acontecendo aqui com você. Aqui, a gente tem que calcular, aqui é ES
Então, é a frequência, food e reais. Aqui foi o coisa. O que acontece? Tem que acontecer Ah, duas coisas ao mesmo tempo. Este, ah, tá. tá? Então a gente fala assim, ó. Uma forma de fazer aqui, tá? É fazer assim, ó. Se a soma desses dois for maior que um, a gente coloca um. Se não, coloca zero. Aí agora sim, esse cara aqui é a frequência dos dois ocorrendo ao mesmo tempo. Ah, tá, entendi. Esse cara aqui. Aí isso aqui, dois, esses dois ocorrendo ao mesmo tempo. 9%. Agora, isso aqui é os dois, a frequência dos dois acontecendo ao mesmo tempo, pelo condicionante somente do fluxo. Então, aqui, o que acontece? Ele fala assim pra gente, ó, eu tenho 9% de probabilidade dos dois acontecerem ao mesmo tempo. Tá vendo? Um e outro. Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Do que a gente estava colocando aqui, a gente estava calculando um ou outro. Exatamente. E é por Tá? isso que eu fiquei com a dúvida. E embaixo eu tenho também uma dúvida sobre a frequência. Ela não seria pela soma de um ou outro, ao invés de ser só pelo ES-Food? Não, é só pelo S-Food, é só por esse daqui, porque ele está condicionado nesse. A gente tá fixando nesse daqui. A gente está falando assim, ó, qual que é a probabilidade disso aqui ocorrer, dos dois acontecerem, sendo que a pessoa já comprou o S-Food. Uhum, entendi, Entendeu a ideia? A ideia entendi. é assim, se o cara que já vem pro... Qual que é a probabilidade dele comprar um Health, dado que ele já comprou um Food? Ah, tá. Entendeu? Ele já comprou esse daqui, qual que é a probabilidade de ele comprar agora mais um, junto na mesma compra? Ou seja, fazer o E. É a probabilidade Uhum, do E. A probabilidade dele fazer o E é de 88%. É isso que está tá, tá. a gente. Então, E ela vai ser diferente se o cara comprar primeiro um ES-Health, né? vai ser diferente. Exatamente. Legal. Porque se você está condicionando pelo food. Você pode condicionar pelo health, não tem problema. Sensacional, muito bom. Entendi. Entendeu? Porque Uhum. aqui, se você imaginar um supermercado ou qualquer coisa do tipo, esse cara aqui vai mostrar para você o que, que você deixa uma coisa perto da outra. Uhum. Esse aqui. Aqui ele te fala assim, tá, dos totais de transações, se imaginando que se fosse transações, né? Então, por exemplo, a cada vez que uma máquina registradora abre é uma transação e aqui são os itens que você compra. Isso é uma ideia de como pensar. Pensando, voltando para o nosso raciocínio do cliente, que eu tive uma ideia agora, é pensar assim, tá, de todos os clientes que eu tenho nessa base, 9% compra saúde e food. Então eu posso pegar e pensar o seguinte, para todo mundo que compra food, que está no Merchant Food, se ele também, eu tenho 88% dele passar a gastar no meu cartão com saúde também, para forçar isso daí, eu posso simplesmente começar a dar promoção para ele. Uhum. Entendeu? Sim. Porque ele já usa. Então, assim, puta, chegou um cara novo, não tá usando. Vamos forçar até ele usar. Porque é frequente as pessoas fazerem isso.